eu faço um complemento, eu busco atividades relacionadas principalmente à fé e faço ali com elas essas atividades complementares que muitas vezes a maioria dos pais não consegue fazer, eu faço. E aí, assim, eu tive que aprender muito. Nossa, muita porrada, viu? A Maria Clara sofreu, coitada. Primeiro filho, vixe, era desesperador, sabe? Ela tá com quantos anos? Ela tá com 8 anos. 8. Então, assim, hoje eu falo assim, antes eu ficava até sem jeito de falar e tal, mas hoje eu falo, eu sou uma mãe porreta, uma mãezona. E eu falo isso com muita alegria, muita satisfação. Não é orgulho, sabe? É satisfação, porque eu busquei, eu fui atrás, eu estudei. Eu sigo perfis que me ajudam a direcionar a educação das meninas, porque é um conjunto ali, né? São 4 mulheres. Eu preciso ensiná-las a ser donzelas, primeira coisa, porque hoje nós não temos mais mulheres que são mulheres. Nós temos mulheres de tudo quanto é jeito, né? O estilo de vida, a criação. Então, eu preciso mostrar o quanto elas são belas, o quanto elas são lindas, o quanto elas são importantes para Deus. Porque é através delas que Deus vai trazer um filho, ou vai levar para uma vocação religiosa. Então, assim... Qual é o temperamento da Maria Clara? Maria Clara, aparentemente, parece que é sanguínea. Nossa. A Maria Tereza, colericaça. Não, mas o nome E já a Esté, é um nome. Maria Tereza, misericórdia. Não coloque esse nome no seu filho. E a Maria Esté, melancólica, gente, de doer a alma, de ter dó, de tanto que é melancólica. E a Ana ainda, nós estamos lá assim, mas está mais com a coleriquinha, tá? A gente fala que ela é coleriquinha. Então a Maria Clara foi a primeira que você teve mais trabalho, então. Foi, porque ela foi com ela que eu aprendi tudo. Não é agitada. Ela não foi no começo? Ela é super calma. Não é. A Maria Clara é um anjo, é doce. Só que eu precisei, assim, reaprender, talvez, não sei, porque eu nem sabia. A forma de uma mãe falar com o filho. Você é colérica, né? Sou sanguínea. Você é sanguínea? Sanguínea, bem quente. Eu precisei, e meu esposo 3 colérico. sanguíneos de novo. E meu esposo colérico, então já viu, tiro porrada e bomba. Minha esposa também é colérica. Porque eu não abaixo a guarda de jeito nenhum. Tem que aprender, Senhor, me dá esse dom, Senhor, por favor. E aí, eu precisei aprender a falar, saber conversar, porque era muito ignorante. Você tem que fazer isso, não precisa disso. Será que vai ser eu quando eu tiver filho? Pois é, porque aí o que a gente é? Reflexo do passado, né? Sim. Então aí vem da minha avó, da minha mãe, que são, assim, todas colericaças. E aí não tinha uma docilidade no falar. Então faltou um pouquinho da docilidade. E eu era, né? Hoje eu não sou mais. Jesus tocou em mim, me converteu. Eu era menina macho. Então eu não aceitava fazer muitas coisas. Tipo assim, era eu que resolvia. Só que eu precisei entender que não. Trocar a lâmpada não é pra mim, é pro Júnior fazer. Entende? Tá e entendendo aí, o que eu falei ontem que eu preciso de um homem na minha vida? Justamente, por isso que nós precisamos dos homens. Os homens são fortes, são viris. Hoje eu falo assim, com muito orgulho, meu esposo faz academia, meu esposo tá ficando forte, porque é ele que tem que defender nossa família. E eu falo isso pras meninas. Então eu tento mostrar isso pra elas. Então, eu tive que mudar o meu comportamento. Eu tive que deixar de ser a menina macho. E as meninas veem o pra pai ela como... ver, nossa, é orgulho delas. Meu pai é forte. O pai é forte. O meu pai, se um ladrão entrar aqui, ele vai bater no ladrão. Elas já falam, porque elas conseguem ter o reflexo disso. Que bom, elas já sabem. Já tá lá no alto já. Elas não vai já aceitar sabem. qualquer Exatamente. Elas vão selecionar o marido. Não sei dessa régua aí, não. Vai aprender, calma. Não, mas você não teve regra. Eu também não tive. Sei, mas eu tô falando assim, fica mais difícil ainda da gente conseguir relacionar. Não, às vezes você só tá olhando Às pro lado vezes errado. não. O que acontece? A gente já sabe o erro. Aí você complica, né? Na vez você dizer que você tá olhando pro dois lados. Hoje você tá vendo. Não, complica, né? Hoje a gente e aí, tem... Tawana? Hoje a gente tem a oportunidade. A Tawana tá meio assim, meio. Por que, Tawana? Por que você tá fácil? O que acontece? Não sei. Não, vou ter que aumentar esse tempo de entrevista, não, de bate-papo aqui. Hoje a gente tem a oportunidade de ter pessoas que nos mostram isso, né? Que a gente precisa voltar à nossa essência.
Voltar à docilidade. Mas você sabe o que acontece? A gente já conversou sobre isso. E eu acho... Acho que a Mayara, a Tawana deu até engasgo ali quando falou docilidade pra Mayara. É porque uma coisa doce é que não tem. Então, assim, precisa treinar. É porque lá em casa a gente foi acostumada com 4 mulheres. Então, tipo, trocar gás, fazer mudança. Então, ela falando isso é meio que um choque com a nossa realidade, com o que a gente acredita e vive E hoje. vocês têm que começar a deixar o outro fazer. Não é que Mas não pode fazer. Poder não é pode, isso. só que vocês têm que aprender a deixar mas pro é outro. tentar encontrar o Vai deixar pra nosso quem vai lugar. Se O não cara tem que vier alguém com pra você. fazer, se não tem ninguém pra fazer, ok, vamos fazer. Mas não é levantar a bandeira, eu que sou, eu que fiz. Não precisa disso, porque a gente precisa de outra pessoa pra viver. Concordo plenamente. E a Aí reflexão ontem que eu faço... o portão lá da casa de sua mãe. Ontem, Travou lá o trincozinho lá do portão. E vocês, mulheres, não conseguiram resolver. Não, aí a Mayara tá assim, não consigo, então não sei o que, tentando virar a chave. Eu falei, espera aí, Mayara, deixa eu ver. Pronto, resolvi. Aí veio a força, né? Porque, Cássia, é uma reflexão e eu vou tocar nesse assunto. Não fui eu. Não quero responsabilidade vou até nisso. comer. É ela. Eu tô, não fui eu. A Tawana até baixou ali, ó. Pode falar, nós estamos aqui pra falar. Não, porque toca no assunto seguinte. É muito complicado, e foi o que a gente já conversou aqui no episódio do Thiago, por exemplo, que às vezes a gente não percebe o quanto a nossa infância, a nossa adolescência impacta na nossa vida adulta. Muito. E a mulher, ela tem um lado vulnerável, mas ela tem um lado que ela é muito julgada pela sociedade. Em tudo o que ela faz. Em todas as escolhas. Em seja todas. fora Se de a casa, mulher seja é de forte demais, ela é isso, isso, isso. Uhum. Se a mulher é vulnerável demais, ela é isso, isso, isso. E muitas coisas a gente não percebe o quanto que impacta na nossa vida. Então, hoje, eu já tenho... Porque antes, eu me culpava de algumas coisas. Do jeito que eu sou, né? Igual o Everton fala, taxada como grossa, como prática. Às vezes, você começa a se culpar, mas você não sabe o porquê que você é daquele jeito. Uhum. Você não tem dimensão, você não tem conhecimento. Aí impacta aqui. Seu pai ficou 10 anos fora. Uhum. Aí vem a história da pessoa. Aí a questão do relacionamento, né? Com ele. A questão de você não ter tido bons relacionamentos e não ter dado certo. Porque o relacionamento, ele foi efetivo quando teve casamento. Uhum. Quando não foi. É assim que eu penso. Então, e antes eu me culpava muito em relação a isso. Mas me culpava mesmo de nossa, gente, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Só que aí eu comecei a perceber que isso tá impregnado na minha essência e na minha história, igual o que a Tawana tá falando. Trocar gás, 14 anos. 14 anos eu trocava gás. Trocar varal de casa. Cara, quantas vezes eu não arrumei varal para minha mãe com 15 anos? Uhum. Quantas vezes movimentar móveis dentro de casa, fazer, começar a trabalhar cedo, fazer o que tem que fazer e infelizmente ou felizmente, minha frase, a maioria das vezes, eu falo com o Everton, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Uhum. Eu não tenho opção. E como resgatar esse lado sensível, esse lado feminino? Eu acho isso... Se tem essa possibilidade... Claro que tem. Não, a possibilidade, eu acho que só encontrar uma pessoa que esteja alinhado tão quanto com esse propósito. Uhum. Da questão. Porque o homem, hoje eu entendo, e eu já conversei isso várias vezes com a Tawana, e hoje ela entende, inclusive o ato de pagar a conta. Uhum. Que, por exemplo, Mayara, você sai com o cara... Se você sair com o cara e ele não pagar a conta, eu não saio mais com ele depois. Não sai. Você é interesseira. Eu falei assim, não é questão de interesseira. É questão que eu tenho dinheiro para pagar aquela conta. Eu tenho essa autonomia. E quando ele faz o ato de pagar a conta, quer dizer que ele demonstra que ele está ali. Ele está comigo para o que eu precisar. Ele não pode fazer o mínimo. Ele se importa comigo. Exatamente. Ele faz por você. Muito mais do que você deveria fazer por ele. Porque esse é o papel do homem.
de O homem, proteção. ele tem que fazer, ele não tem escolha. Ele tem que trocar o gás, ele tem que fazer, ele tem que pagar conta, sim. Ele tem que te defender, você tá ali por ele. E ele por você, mas ele muito mais. Do mesmo jeito que não tem como eu ter a habilidade de preparar um enxoval como minha esposa. Exatamente. No detalhe, de cuidar. É se colocar cada um no seu lugar, mas não quer dizer, por exemplo, minha mãe também ficou viúva e teve que aprender a fazer um monte de coisa que meu pai não fazia. Ótimo, Deus nos fez perfeitos até nesse ponto. Se Até nesse adaptar ponto, mesmo, né? adaptar, Agora, a gente não pode deixar da nossa essência. O que é a nossa essência? Olha como você tá linda, maquiada. É sua essência. É sua essência gritante feminina. Não tem como tirar isso de você. Não tem como arrancar isso seu e deixar de lado, descartável. Porque é seu. Agora, um homem pagando conta é o mínimo que ele tem que fazer. É o mínimo. Assumir as rédeas da casa é o mínimo que o homem tem que fazer. E isso hoje tá muito trocado, né? Tá Por isso inversão de valores. O Ícaro, o Ítalo, eles vêm para chocar tanto, porque tem, Você viu né?